Olá, meninos e meninas, ou meninas e meninos do nono ano. Beleza? Tudo bem? Nunca é tudo bem, né? Enquanto estivermos de pandemia, não vai ser bem. Porque todo dia está morrendo gente, não é isso? Então nunca vai ser bem. A gente está aqui fazendo a nossa parte. Quer dizer, ficando em casa, quem pode, e ao ficar em casa lavando as mãos, usando álcool em gel, não é isso? Ficando distante de aglomeração, né, piazada? Nada de ficar aí nas esquinas, nas calçadas por aí soltando papagaio, não é isso? Soltando pipa, é pipa que fala aqui no sul do Brasil, é pipa, né? Nada de ficar fazendo isso, vamos fazer a nossa parte, né? E fazendo a nossa parte também, nós aqui professores trabalhando e vocês aí executando as tarefas de vocês. Vamos hoje para o vídeo número 8. Esses vídeos são para a orientação de vocês nas avaliações. Porque aula, mesmo aquela que a gente dá lá em sala de aula, aqui nós estamos orientando vocês para as avaliações que vocês têm que fazer, os trabalhos, etc, etc. Bom, um lembretinho, tem muita gente ainda com problema de acessar o sistema do Classroom, mas a gente já resolveu isso, né? Muita gente mesmo me procurando através do WhatsApp ou no grupo da sala de aula, lá do colégio, ou então no privado. Prefiro que quando você tenha um problema individual, me procure no privado, que a gente responde. Os vídeos, como vocês já sabem, está lá no meu Face, quem quiser entrar no meu Face, está no Instagram e também está no YouTube. Não é isso? Então vamos que vamos. O tema de hoje é movimentos sociais indígenas e mulheres. Eu separei aqui para vocês 12 itens com algumas explanações. Então vamos lá, começando pelo número 1. Essa matéria está no seu livro didático, entre as páginas 58 e 75. 2. Fizemos toda uma leitura nas aulas anteriores. Claro, para a gente chegar aqui, a gente já trabalhamos isso, que estão todas no Classroom, as orientações lá, alguns exercícios inclusive, estão todas nas aulas anteriores. 3. Trabalhamos também com imagens de fotografias. Lembra? A gente sempre trabalhava. Lá em sala de aula eu pedia para vocês fazerem aqueles desenhos, né? Que a imagem é o fato histórico ficando marcado na tela, fotos ou representações da época, sempre. Então, posso dar um exemplo ali, como nós vimos uma foto das primeiras mulheres eleitoras do Brasil, na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Vocês já viram, só estou relembrando aqui. Isso aconteceu no ano de 1928, que era quando as mulheres estavam lutando pelo voto feminino, que elas não podiam votar. Observamos também uma foto de 1900, na cidade de Porto Alegre, um ex-escravo e o seu casebre. Claro, né? Quando houve a libertação dos escravos, não foi dado o devido, Brasil não teve o devido cuidado com essa massa de ex-escravos que ficaram por aí, sem ter onde morar. E é daí que começa o nosso problema de habitação até hoje. Certo? A gente vai aprofundar mais isso. Só as fotos que foi para ilustrar. O
item 5. Observamos uma foto de Lima Barreto e Benjamin Oliveira. Um é escritor e o outro era um palhaço. Artistas negros que também nunca tiveram o negro de uma maneira geral no Brasil, após a libertação dos escravos, ninguém teve o devido cuidado. Por isso que aconteceu essas mazelas na sociedade, eles foram colocados de lado. Mas sempre há movimentos para a inclusão. Estes movimentos nem sempre foram de paz. Vocês observem que na semana passada, ou foi essa semana ainda, já não sei, novamente nos Estados Unidos eclodiu movimentos de ruas após uma abordagem política de policiais brancos com cidadão negro. Vocês verem que até hoje isso não tem conversa. O branco, ao ver o negro em atitude suspeita, parece que primeiro atira para depois lhe perguntar, não é isso? E a cada hora que isso acontece, há aqueles movimentos, eclodem pelas ruas movimentos sociais. Por quê? Porque o ser humano, de uma maneira geral, ele não é tolerante com a injustiça. Apesar de que alguns cometam, sejam injustos, mas a maioria de nós somos pela intolerância com as injustiças. Não é isso? Bom, lá no item 6, a gente observa que já em 1931 foi criado no Brasil o FNB. FNB, que quer dizer Frente Negra Brasileira. Ó, isso já em 1931 está se tratando isso. Então, os movimentos de negritude que existem no momento não é coisa de agora. A gente sempre teve esses problemas aqui no Brasil. O mundo sempre teve esses problemas. Então, 7. Houve, entre 1944 e 1968, não é muito distante, um teatro experimental do negro. Um teatro experimental do negro. Vejam vocês que nos primeiros momentos, artista era só branco, o branco se pintava de negro quando tinha que fazer um personagem de negro. Vocês observem isso. No livro de vocês tem tudo isso aí. Vejam lá que estão lá. Então, foi criado um teatro experimental para o negro desenvolver a sua arte ali, ser chamado a desenvolver o seu talento. O item 8. Agora nós vamos falar dos indígenas. A inserção do indígena na sociedade brasileira, porque o indígena também é outro excluído. Ele estava aqui no lugar dele, chega o invasor, colonizador branco e europeu. Por que a gente está falando de branco? Porque o índio chamava de branco todos que não fossem índio. A ideia para o índio de branco é esse, é todos aqueles que não eram índio, para o indígena eram branco. Então, para resolver esse problema, o primeiro projeto que houve no Brasil aí foi um encabeçado, desenvolvido por Marechal Rondon. Marechal Rondon tentava naquele momento unir na sociedade brasileira, incluir na sociedade brasileira, conhecer os indígenas. Então, no Código Civil de 1916, tratava o índio como um incapaz. O índio era tratado como um incapaz, ou seja, como uma criança. Ele não tinha condições, naquele pensamento, ele não tinha condição de se governar, de se autodirigir. Isso só foi resolvido, só foi melhorado lá em 1928. O Código Civil foi modificado em 1928.
item 9. Na era Vargas, foi a matéria do último vídeo, o Brasil, junto com outros países, como o México, trabalharam uma nova revalorização do indígena. Então, dali para cá, o Brasil começou a trabalhar com outros países essa questão indígena. E aí, claro que vai haver acordos, vai haver entendimento de que o índio, assim como o negro, também deve ser inserido de igual para igual na sociedade brasileira. Mas estamos caminhando para isso. Isso não resolveu ainda. O item 10, eu separei para vocês aí, a gente vai falar das mulheres. Nós estamos falando dos movimentos sociais no Brasil. No item 10, as mulheres brasileiras estão sempre na luta. Vocês percebam isso. Nízia Floresta era o nome dela. Ela viveu entre 1809 e 1885. Essa mulher, no período ainda onde o escravagismo ainda existia, onde o índio era desqualificado, ela escreveu um livro. Tanto, olha, o negro, o índio e as mulheres eram desqualificadas. A sociedade, cada um desenvolveu o seu papel lá, mas essas pessoas não eram respeitadas. Então, primeiro essa mulher, ela escreve um livro, olha, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Quer dizer, os homens cometem a injustiça quando não reconhecem os direitos da mulher. E ela não só escreveu esse livro sobre as mulheres, mas também escreveu um livro tratando dos direitos dos índios e tratando dos direitos dos escravos. Lá, olha, essa mulher viveu entre 1809 e 1885. Para vocês verem, quando eu digo em sala de aula que a mulher está sempre na luta, a mulher sempre é a primeira, parece que é a primeira a detectar o problema, porque o homem, quando detecta um problema, o primeiro que vai escutar em casa é a mulher. Então nada mais do que a mulher para filtrar esses problemas, e ela vai para a luta. A mulher vai para a luta. Item 11. Vou falar de uma mulher aqui, ó. É uma das primeiras mulheres que vai tratar do voto feminino. Chama-se Berta Lutz. Ela vai começar a andar pelo Brasil. Ela é uma mulher branca, mas ela se preocupa com o voto feminino naquele momento. Então a sociedade permite que ela então comece a falar, comece a fazer discurso, a falar da importância do voto feminino para a mulher. Ela chega a dizer o seguinte, ó, a ascensão feminina resultaria, o pensamento dela na época, a ascensão feminina resultaria não só em benefícios pessoais, como também faria das mulheres instrumentos para o progresso do Brasil, para o progresso do Brasil. Ela tinha esse entendimento, e não é verdade? E não é verdade? A mulher hoje, ela não contribui, e muita mulher já chegou. Olha, veja, na década de 20, então, a mulher nem tinha direito a voto. E hoje já tivemos uma presidente do Brasil, presidenta mulher. Como nós temos Senado cheio de mulheres, como nós temos, cheio ainda não, né? Mas já temos senadoras femininas, mulheres, deputadas federais e estaduais, prefeitas, e governadora já tivemos, não sei se nesse momento tem. Aí cabe até uma pesquisa aí. Não sei se nesse momento nós temos governadora. Eu sei que já tivemos. No estado do Maranhão teve uma governadora lá. Rosiana Sarney, parece. É isso mesmo, é isso. Bom, e aí, já que estamos falando dessas mulheres, vamos ver quem foi a primeira, eu fiz um texto para vocês, né? A primeira deputada estadual negra no Brasil. Eu já fiz esse texto, vocês já escreveram no caderno, vocês sabem. Quem pode me dizer de onde elas são? De onde ela era? Ela era
da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Lá nós tivemos a primeira mulher negra que foi deputada no Brasil. Tá? Então, lá no texto eu dou uma vária explanação sobre ela. O nome dela é Antonieta de Barros, nascida na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. É isso? Ela nasceu no dia 11 de julho de 1901. É filha de Dona Catarina de Barros e Rodolfo de Barros. Sua mãe era uma escrava liberta, ou seja, era uma escrava que foi libertada, né? E daí, quando ela foi libertada, ela foi trabalhar de doméstica na casa de um senhor chamado Vidal Ramos, que foi pai do Nereu Ramos, que foi um grande senador do estado de Santa Catarina. Aí, em 1934, ela foi eleita, tá? Porque você veja, lá em 1928, a Berta Lutz lutava ainda pelo voto. O voto foi aprovado e já em 1934 ela foi eleita. Ela foi professora e jornalista. Essa negra mulher ou mulher negra. O que interessa é o que é uma mulher. Sempre são as mulheres que vão para a luta. E no primeiro momento, como educadora, ela tentou trabalhar com a alfabetização dos mais necessitados. Porque o que tem sempre está indo, né? Agora, quem não tem, ninguém liga para eles. Certo? E ela se preocupou naquele momento, porque uma pessoa, quando é analfabeta, ela muitas coisas ela vê, mas não enxerga. Ela vive no mundo dos invisíveis. Dá para entender essa filosofia? Dá para entender? Vocês não ouviram falar recentemente no mundo, muita gente que era invisível agora está visível quando se fala de economia. Então, uma pessoa quando está analfabeta, ela fica alheia a tudo. Porque quem não sabe nem ler, nem escrever, não tem como acompanhar realmente o desenvolvimento da sociedade e automaticamente reconhecer os seus direitos. Né? Então, este foi uma aula, é um vídeo para ajudar vocês a resolver os seus exercícios, que estão todos no seu livro didático. E alguns textos também que eu passei, quero que vocês tenham isso aí. Próxima aula eu vou estar explicadinho, direitinho para vocês, como é que vai ser o final da avaliação desse terceiro trimestre. O fato é que vocês têm que fazer as tarefas que a gente está mandando. Se você tiver problema de acessar, fale comigo através do WhatsApp no privado. Beleza? Vamos que vamos.